A paz do Senhor, irmãs. Nós queremos assim agradecer a Deus pela vida de vocês, por mais uma quarta-feira que nós estamos juntas. Isso é muito bom, é um privilégio para nós estar compartilhando da palavra de Deus, estar assim edificando as suas vidas, estar assim trazendo uma palavra de reflexão ao seu coração. Nós da ICNV Vista Alegre temos nos preocupado com as mulheres nesse momento e temos desenvolvido esse estudo, porque esse estudo ele tem chegado aos lares das nossas irmãs, e tem sido tão bom esse momento que nós estamos passando juntas. Quero assim louvar a Deus pela sua vida, agradecer a Deus porque você tem permanecido firme na fé e pedir ao Senhor que continue reinando em seu coração. E hoje nós vamos falar sobre o quarto de brinquedos. Dentro dos nossos estudos de design interior, ele fala também sobre um lugar que é o quarto de brinquedos, que remete aos nossos filhos. E eu tenho algumas perguntas para te fazer. O que você pensa sobre ser mãe? O que é para você ser mãe? Você já pensou nisso? Há alegria em seu coração quando você olha para o seu filho? Você consegue perceber o amor de Deus por você, por ter te confiado alguém para você amar e cuidar? Então são essas reflexões que nós faremos hoje, e nós vamos juntas em Tito capítulo 2, versículo de 1 a 4. Fala assim: Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina, exorta os velhos a que sejam temperantes, sérios, sóbrios, sãos na fé, no amor e na constância. As mulheres idosas, semelhantemente, sejam reverentes no seu viver, não caluniadoras, não dada a muito vinho, mestras do bem, para que ensinem as mulheres mais novas a amarem os seus maridos e filhos. Como nós sabemos, essa foi uma carta de Paulo a Tito, e Tito ele foi para fundar uma igreja na ilha de Creta e a colocar os fundamentos naquela igreja. E os fundamentos seriam, um desses fundamentos seriam para ensinarem as mulheres mais novas a amarem seus maridos e filhos. Isso era chamado pelo apóstolo Paulo, quando ele envia essa carta a Tito, de sã doutrina. E essa sã doutrina, ela foi chamada de sã porque ela vem como uma base, um princípio para que todos os cristãos pudessem seguir. Quando ele fala sobre amarem os seus maridos e filhos, sobre gostar profundamente. Mas será que existem mães que não gostam dos seus filhos, não amam os seus filhos? Eu não posso dizer que não existem mães que não amem os seus filhos, mas nós estamos vivendo um tempo de muito egoísmo, num tempo em que as pessoas estão olhando mais para o celular do que para quem está do seu lado, num tempo em que as pessoas estão gastando mais tempo com outras coisas do que com a sua própria família, num tempo em que não se aproveita a oportunidade de estar com o filho, de olhar nos olhos, mas o que se aproveita é o tempo para reclamar. Mas existem pessoas que têm aproveitado esse tempo, e esse tempo tem sido uma bênção porque têm olhado nos olhos dos filhos. Esse tempo elas têm ensinado aos seus filhos, tem sido uma influência na vida de seus filhos. Ora que isso tudo foi dado por Deus para nós, esse privilégio de sermos mães. E nós não podemos viver reclamando de quem são nossos filhos, de quem não são. Nós precisamos amá-los. A sã doutrina, ela precisava ser implantada no coração dos cristãos, a fim de que as pessoas fizessem a diferença e esses ensinamentos fossem ensinamentos cujas lições estariam livres de contaminações e erros. Esses ensinamentos iriam basear todo cristão, como tem que basear a nossa vida.
E nós precisamos entender que nós precisamos encontrar alegria nos filhos. Salmo 113, e versículo 9 diz: Ele faz com que a mulher estéril habite em famílias e seja alegre mãe de filhos. Louvai ao Senhor. Nós precisamos ter a alegria de olhar os nossos filhos e ver como eles têm crescido. Os nossos filhos são presentes de Deus para nós e uma herança maravilhosa que o Senhor nos deixou. O Senhor nos deixou essa herança maravilhosa em Salmo 127, versículo 2, 3 e 4, diz que os nossos filhos são herança da parte do Senhor e o fruto do ventre, o seu galardão. Eles são presentes de Deus para nós. Como flechas na mão do homem, assim são os filhos da mocidade. E a Bíblia ainda diz que bem-aventurado, feliz é aquele que enche da sua aljava. Então nós precisamos em todo momento encontrar alegria de sermos pais e mães de pessoas maravilhosas. Nossos filhos, eles não são perfeitos como nós não somos, mas nós precisamos ter alegria em tê-los conosco. Nós precisamos tratá-los com amor. Em Malaquias capítulo 4, versículo 14, diz assim: Todavia, por quê? Porque o Senhor tem sido testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, para com a qual procedeste deslealmente, sendo ela tua companheira e a mulher da tua aliança. E não fez ele somente um, ainda que lhe sobejava espírito? E por que somente um? Não é que buscava descendência piedosa? Portanto, guardai-vos em espírito, que ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Na verdade, o Senhor estava falando que ele buscava uma semente piedosa, uma descendência piedosa. E tudo que nós semeamos é o que nós colhemos. Quando nós tratamos os nossos filhos com amor, nós estamos dizendo para eles que eles são importantes para nós. Quando nós tratamos os nossos filhos com amor, nós dizemos que nós nos importamos com ele. O que mais essa geração busca hoje, e eles têm uma necessidade, é de que seja demonstrado o amor dos pais por eles. Nós precisamos expressar esse amor em todo o tempo. Nós precisamos expressar esse amor sendo paciente com eles. Dentro de um sistema tão difícil, nós precisamos ter paciência. Nós temos que ter sabedoria para falar e agir segundo a vontade de Deus. E tudo que você fizer por eles tem que ser regado por amor. Sabe, quando eu li um livro da David Titus que fala de famílias à mesa, e é interessante que esse livro fala de algo muito legal, que ela fala muito sobre a mesa e fala sobre a importância da mesa, a importância de você honrar mesmo aqueles que não estão bem, mesmo aqueles que tenham tirado uma nota ruim, que tenham feito uma desobediência, você honrá-los, não pelo erro deles, mas honrá-los pela pessoa que eles são. Os seus filhos são especiais, os nossos filhos são especiais, não por aquilo que eles fazem, mas por aquilo que eles são para nós. E quando você está preparando alguém emocionalmente, espiritualmente, para lidar com outras situações, você precisa lidar com eles com amor. Você precisa ensinar com firmeza, mas com amor, expressando amor em todas as coisas, não sendo, eu não digo para você que nós temos que ser coniventes com tudo, mas nós temos que principalmente expressar amor. No Salmo 144, versículo 12, diz assim: Sejam os nossos filhos na sua mocidade como plantas bem desenvolvidas, e as nossas filhas como pedras angulares, lavradas como a de um palácio. Terceira, ensiná-los princípios corretos e de obediência.
nós ensinamos princípios corretos e de obediência? Quando nós também praticamos esses ensinos corretos e com obediência. Quando olhamos para a nossa vida e vemos, será que isso é o certo? Será que isso é o que Deus quer para mim? Será que eu estou falando para o meu filho e eu estou fazendo aquilo que é correto? Em Deuteronômio fala assim: ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma. Atá-la-eis por sinal na vossa mão, e elas serão por frontais entre os vossos olhos. Ensiná-la-eis a vossos filhos, falando delas sentado em vossas casas e andando pelo caminho, ao deitar-vos e ao levantar-vos. Escrevê-la-eis nos umbrais das vossas casas e nas vossas portas, para que se multipliquem os vossos dias e os dias de vossos filhos, na terra que o Senhor, com juramento, prometeu dar a vossos pais, enquanto o céu cobrir a terra. Ou seja, é algo muito importante nós ensinarmos a palavra de Deus para os nossos filhos. Ensinarmos porquê da obediência. Eu não só obedeço porque existem regras, eu obedeço porque é o melhor para mim. E eu preciso ensinar isso para os meus filhos. A obediência me leva a amar mais a Deus. A obediência me leva a ensinar os meus filhos, a instruir os meus filhos a ser melhores. A dizer para os meus filhos, olha, isso é bom, isso é agradável aos olhos do Senhor. Em Jeremias capítulo 32 diz assim: e dar-lhe-eis um só coração e um só caminho, para que me temam para sempre, para o seu bem, o bem dos seus filhos depois deles. E farei com eles um pacto eterno, e não me desviar de fazer-lhes o bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. E alegrar-me-ei por causa deles, fazendo-lhes bem, e o plantarei nesta terra com toda a fidelidade do meu coração e da minha alma. Uma promessa de restauração. Era uma promessa que Deus tinha de restauração para aquele povo que ia para o cativeiro, ia voltar do cativeiro, mas Deus mesmo assim, ele tinha. Então eu quero dizer para você, não desista do seu filho se ele for desobediente. Não desista do seu filho se ele estiver fora do caminho. Mas você precisa orar.